falou, né, é uma mesa potente mesmo, a gente vai trazer convidados incríveis. Queria primeiramente falar muito bem-vindas, muito bem-vindos. A gente está aqui para uma troca importante de ideias sobre o assunto longevidade, né? Talvez alguns se perguntem, mas qual que é a relação entre longevidade, educação, né? Mas o conceito do lifelong learning explica que ele se baseia, gente, na ideia de que a aprendizagem tem que ser constante. Não tem um momento de fim, não existe o fim da aprendizagem, né? E por que isso é importante, né? Porque não existe idade para se investir no conhecimento. Isso vai fazer muita diferença em todos os campos da vida de uma pessoa e da vida de uma sociedade, né? Que tem a expectativa de vida avançando a passos largos. Bom, meu nome é Renata Ceribelli, sou jornalista, tenho 60 anos, sou repórter do Fantástico e no podcast Prazer Renata eu reúno mulheres de diferentes gerações, sempre para discutir os temas mais variados, inclusive a longevidade do ponto de vista feminino. Sou uma mulher branca, cabelos com mechas claras, estou usando um blazer preto, uma calça de oncinha. Enfim, a gente tem convidados muito especiais hoje, mas antes de reunir todos eles aqui no palco, eu gostaria de chamar a Laila Valias, pioneira no estudo sobre o comportamento de consumo 50 a mais no Brasil e América Latina. E, como todos aqui, uma grande entusiasta do assunto longevidade. Por favor, querida. O palco é seu. Daqui a pouco a gente vai reunir todo mundo aqui, mas a Laila vai, antes, para introduzir o nosso assunto, dar uns números muito interessantes, né? Dados de uma pesquisa sobre essa economia economia prateada. Economia prateada, vou explicar o que é, mas são quase 50 mil pessoas entre 50 e 90 anos entrevistadas. Então, vou trazer um pouquinho de dado sobre essa grande revolução. Até já. Gente, só vou pedir... Ah, tá aqui. Vocês estão com a minha apresentação. Bom, sou Laila Valias, eu estudo a revolução da longevidade desde 2015 e entrei nessa porque meu pai, um grande empreendedor, minha grande inspiração, ele chegou para mim e falou assim, ele ia se aposentar, se aposentou com 64 anos e chegou, filha, acho que eu vou me aposentar porque eu vou morrer com 70 anos. Então, né, vou me aposentar, parar de trabalhar, curtir um pouquinho. E aí, qual foi a surpresa dele? Que quando os 70 anos estavam chegando e ele não estava indo morrer, ele estava bem. Então, assim, o que eu vou fazer agora, né, com o tempo que eu ganhei de presente? E naquele momento ele ficou sem saber o que fazer. Eu comecei a ver que isso não era uma realidade só dele, era uma realidade lá naquela época de mais de 30 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, e comecei a ver um gap aí, uma falta de dados e informações sobre esse grande momento que a gente está vivendo, que é o envelhecimento da população e o envelhecimento de todos nós, porque às vezes a gente fala, né, da população, dos 50 a mais, sendo que a gente está falando aqui da gente mesmo. Ao longo desses últimos anos, então, com a minha empresa, Data8, então, como empreendedora, eu também estou muito emocionada de estar aqui com vocês, trazendo esses dados. A gente publicou muitos estudos, tem na internet gratuitamente, realmente para mostrar essa nova cara da maturidade no Brasil e na América Latina. A primeira grande notícia, gente, o planeta envelheceu. A gente está vivendo o século da velhice da humanidade, e isso é uma boa notícia. Por que isso está acontecendo? De um lado, a gente está vivendo mais tempo, a expectativa de vida aumentou. Do outro, a gente está tendo menos filhos, né? Quando a gente para pensar quantos filhos nossa avó teve, nossa mãe, quantos filhos a gente quer ter ou vai ter, nossas filhas, a gente começa a entender que essa pirâmide inverteu. No mundo, desde 2019, já tem mais pessoas com mais de 65 anos do que 5 anos de idade. E aí a gente sempre acha, mas isso é realidade da Europa, do Japão. Não, gente, isso é realidade do Brasil. E acho muito interessante, né, a gente está aqui num festival de educação, que a gente escuta muito frases como o futuro da educação está na mão das crianças. A realidade, gente, no futuro,
são menos crianças e mais maduros. E isso não é um problema, a gente tem que lidar com esse novo cenário que já está acontecendo hoje. A cada 21 segundos, um brasileiro faz 50 anos de idade. Em 2024, a gente já tem mais de 55 milhões de pessoas com mais de 50, representando 25% da população. E esse é um impacto enorme nas sociedades, nas nossas ruas, nas nossas famílias, e na gente também, em quem a gente quer ser, como que a gente vai revolucionar a nossa própria vida dentro dessa vida que tem tantas vidas. Já temos mais pessoas acima de 50 anos que adolescentes até 17 anos de idade. Então, quando a gente fala do mercado de educação, só para trazer um deles, já que a gente está aqui, como que a gente imagina como vão ser essas universidades numa realidade que hoje tem muitos 50 mais entrando na faculdade, querendo fazer sua primeira graduação, segunda, terceira graduação. Então, tudo isso a gente tem que pensar e tem que adaptar. Falar de longevidade não é falar só de quem hoje tem 50, 60, 70, 100 anos, mas é falar de vida e falar da gente, falar da nossa vida, de cada um de nós. A gente envelhece desde o dia que a gente nasce. De novo, esse é um assunto de todos, todo mundo aqui, se tudo der certo, vai ser velho um dia. Se a gente para pensar nisso, a gente já começa a mudar hoje essa realidade de todos nós. E é uma vida que é intergeracional. Esse nome grandão que parece uma coisa tão, tão distante. O que é intergeracional? São as várias gerações trabalhando juntas, vivendo juntas, porque hoje, pela primeira vez na história, temos 4 gerações, às vezes, morando na mesma casa, se relacionando. Eu tenho uma sócia com mais de 60 anos, há quase 10 anos, e a gente só reparou que a gente tinha essa diferença de idade quando nos chamaram para falar sobre isso. Porque no dia a dia, a gente trabalha igual, a gente chora junto, né, quando o cliente não vai pagar, a gente, né, tem todas as surpresas, os desafios ali de empreender juntas. E por que é tão maravilhoso falar disso hoje? Porque o conceito de velho ficou velho. Hoje a gente não fala mais só daquelas pessoas, né, até o símbolo do idoso no Brasil, né, aquele ali encurvadinho, precisando de cuidados. Hoje a gente tem uma gama de pessoas com mais de 60 anos, uma pluralidade muito grande. É uma revolução que mexe em tudo, na sua vida pessoal, familiar, financeira, profissional, e vivendo quase como uma nova adolescência, que é esse nome aqui em inglês, middle sense, uma adolescência no meio da vida. Tem uma nova cara também. Então, as pessoas precisam se ver na TV, se ver no dia a dia. Essa aqui é uma influenciadora digital madura de Uberlândia, Dona Dirce, e ela tem mais de 70 anos e está aí cativando várias marcas. Se antes a vida era muito bem detalhada entre estudar, trabalhar, se aposentar, hoje essa vida ela é muito menos linear. A gente vai ter que trabalhar por muito mais tempo, essa é a notícia, mas a gente vai ter pausas. Então, essa aposentadoria, às vezes, ela vai estar ali ao meio da nossa vida. E a gente vai estudar também esse lifelong learning por muito mais tempo, essa aprendizagem ao longo da vida. Meu pai tem mais de 70 anos e está aí aprendendo o ChatGPT, que é um super amigo dele. Muito mais vida dentro dessa mesma vida. E mais tempo para novos sonhos e mais tempo para consumir também. Os maduros não são invisíveis, mas eles estão invisibilizados. 54% dos brasileiros com mais de 55 anos não se sentem vistos. E essa invisibilidade tem nome, que é o etarismo. Olha ao seu redor, esse é um dado da OMS. 1 em cada 2 pessoas já cometeu algum ato de preconceito etário. Todos nós, saindo daqui, a gente tem que saber, somos etaristas, porque a gente ainda acha que ser mais velho é ultrapassado, não é digitalizado, não é bem visto no mercado de trabalho, não consegue continuar produzindo. E esse etarismo, ele se cruza aí com todos os outros capacitismo, machismo, racismo, e isso só quando a gente começa a olhar esses recortes, é quando a gente começa a ver os grandes problemas e as grandes oportunidades também de melhorar o nosso país.
Quem são esses novos 50 mais? Eles estão aí mais vivos do que nunca. 60% diz que nunca se sentiu com a idade que tem. 40% acredita que vai viver mais de 100 anos. Fazer 100 anos já não dá capa de jornal. Foda-se, é uma questão de prioridade. Hoje é saúde e liberdade, você não tem nada que te prenda, não tem nenhuma regra. Essa é uma das nossas entrevistadas. Estão em movimento. 40% diz que é a única fonte de renda, eles estão pagando as contas. 60% das casas brasileiras são bancadas por quem hoje tem mais de 60 anos. Vivem do seu próprio sustento, precisam e querem continuar trabalhando. Quero continuar dando aulas de pinturas, essa é uma entrevistada. E hoje eu fiz a minha primeira aula de música. Eu tenho alguma coisa dentro de mim que não me deixa parar. Eu não quero parar. A gente tem que deixar as pessoas não pararem, né? A gente tem que parar de parar elas. E o terceiro grande insight são muito digitais, estão em todas as redes sociais, estão no Instagram, estão no TikTok, estão no YouTube. 77% dos brasileiros 50 mais acessam a internet todos os dias, compraram produtos pela internet. Aqui o maravilhoso Ari Fontoro, 7 de cada 10 usam as redes sociais para se conectar profissionalmente, estão trabalhando pelas redes sociais. Aqui, o recorte é 50 mais, porque esse é o grande conceito de economia prateada, mas tem um universo quando a gente começa a recortar, fazer esses recortes de 50, 60, 70, gênero, como eu falei, classe social e tudo mais. E aí, para todo mundo pensar e a gente começar a nossa mesa, né? Esse etarismo, ageísmo, é o preconceito contra a gente mesmo do futuro. Então, se a gente não quer fazer para quem hoje tem mais de 50 ou quem hoje tem mais de 60, vamos pensar que a gente está construindo para a gente mesmo amanhã. Obrigada. Nós que te agradecemos, Laila. Quantos dados interessantes, né, para virar a chave mesmo. Eu peço para você continuar com a gente aqui no palco. Eu acho que eu vou ficar nessa mesa, nessa que você vai ficar nessa, foi o que me orientaram. Ah, perdão, você fica na ponta esquerda. Ai, tá bom, gente. Não? Vamos lá. Peraí. Eu fico... Ah, perdão. Você aqui no meio, tá ótimo. Obrigada. Dança das cadeiras. Bom, gente, gostaria agora de chamar os nossos outros convidados para compor a mesa. Tenho o prazer de convidar ao palco a Mona Ricumbi, ativista, palestrante, multiartista e a primeira mulher negra cadeirante a atuar no Teatro Municipal de São Paulo. Querida, por favor, venha se juntar a nós. Maravilhosa. A gente só se encontrou em entrevistas virtuais. É a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, né? Prazer enorme, querida. Bom, e também convido com muita honra, um pouco fã, confesso, Fernando Gabeira, escritor, jornalista e pai da pet mais querida da Globo News, minha xará, gente, a gatinha Renata. Por favor, Gabeira. Obrigada, querida. Acho que você pode ficar aqui, olha. Atrás do Gabeira. A minha esquerda aqui. Eu vou ficar aqui, acho que você vai ficar ali. É isso, gente? Me ajuda. Bom, vamos lá. Eu acho que esse microfone eu vou entregar para você. Pip, pip, pip. Você está com seu microfone? Gabeira. Bom, gente, antes de começar, eu queria lembrar vocês que vamos adorar receber perguntas para os nossos convidados por meio do QR Code que está aparecendo aqui no telão. Está aparecendo. Nas laterais, na verdade. Nas laterais. E vai ser muito bacana poder responder essas perguntas para vocês. Bom, eu quero começar dando alguns números. Obrigada, amada. Dando alguns números da longevidade no Brasil. São números que impressionam. Segundo o IBGE, gente, a expectativa de vida do brasileiro cresceu 40% nos últimos 60 anos. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2030, daqui a pouco, daqui 6 anos, a gente vai ter no Brasil a 5ª população mais idosa do mundo. A partir desses números, a gente já deu muitos números hoje, né, Laila? Eu queria lançar uma pergunta geral para vocês, que é a seguinte:
Será que a gente está preparado para aproveitar mais esses anos a mais que teremos, tanto do ponto de vista individual como em sociedade? Quem começa? Gabeira. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde. Eu, na verdade, não estou fazendo palestras, debates, porque eu passo a semana falando na televisão e escrevendo para jornais. E eu fico cansado da minha voz. No fim de semana, eu me dedico ao silêncio. Mas, como o tema é interessante, e os organizadores são amigos, eu vim porque acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre... foi apresentado aqui algo como reinvenção da vida, longevidade, mas eu queria mencionar que nós lutamos hoje com a idade de uma forma até bem sucedida. Nós temos uma expressão em inglês, successful aging, que é um envelhecimento bem sucedido, mas a situação na sociedade é muito difícil. Não é? Para quem quiser ter uma visão mais ampla, evidentemente que eu vou falar das possibilidades que nós temos de melhorar a nossa vida, de viver bem, lúcido, móvel, com todas as características. Mas quem quiser compreender bem esse tema, precisa também saber que, socialmente, a situação é muito difícil. A velhice é muito discriminada. Não é? Existe, para aquelas pessoas que se interessam pela leitura, um estudo seminal da Simone de Beauvoir, chamado A Velhice, em que ela, depois de visitar vários abrigos de velhos, ela fez um trabalho muito bonito sobre a velhice vista pela pessoa e a velhice na sociedade. E essa velhice na sociedade, ela é algo muito difícil no capitalismo, porque espera-se que as pessoas tenham vigor e sejam bonitas. O capitalismo depende disso, de vigor e beleza. E, muitas vezes, com a idade, você perde o vigor. E, dentro dos padrões estéticos da sociedade, o velho não é bonito. Não é? Mais do que isso, ele é transparente. Eu sinto, a velhice, me parece, às vezes, é como estar permanentemente no metrô de Londres. Ninguém te vê. Você passa, você é invisível permanentemente. Eu vou falar desses temas, mas antes vou falar um pouco, quero mencionar um pouco como a gente combate isso de uma forma que não é nem pelo vigor, nem pela beleza, por nada. Eu acho que a melhor maneira que me pareceu, e pareceu também para Simone, de encarar essa situação de desvalorização na sociedade, é você se valorizar. E a melhor maneira de valorizar-se é valorizar o outro, é gostar, é amar, ser solidário, é se indignar com as dificuldades do outro. Enfim, essa relação com as outras pessoas é que te dá a sensação de que você tem algum valor. E mais do que isso, aí você vai para as questões mais elementares. Bom, como é que eu não perco o vigor? Não perder o vigor depende também muito do tipo de vida que você tem. Não é? Eu acho que hoje é mais ou menos um lugar comum que as pessoas precisam ter atividades físicas. Não ter atividade física é exatamente estar trabalhando para uma velhice na qual você dificilmente terá mobilidade. E não ter atividade física é contribuir também para outro aspecto importante na velhice, que é ser ou não lúcido, ter ou não ter a capacidade cognitiva máxima. E quando você não tem esse exercício físico permanente, eu acho que você se dispõe praticamente a ficar com dificuldades de mobilidade na velhice, o que tira a sua autonomia, e, ao tirar a autonomia, tira a autoestima também, passa a depender dos outros. Acho que é uma questão fundamental.
E acho também que, do ponto de vista da cognição, a possibilidade de você atuar fisicamente favorece a tua capacidade cognitiva. Evidentemente que não basta, senão os atletas seriam sábios, né? Não é só isso. Você precisa, evidentemente, manter a sua curiosidade. Não entrar numa visão que é muito ruim, de que já sabe tudo, em que tudo se repete, você não precisa mais aprender nada. Pelo contrário, não é? As coisas mais importantes para nós e que nos dão um maior impulso é começar a aprender alguma coisa nova. É porque existe essa visão da sociedade que já aprendi tudo, né? De que a vida tem, que o conhecimento tem um fim, né? Exato. E eu achei interessante que a Laila falou, né? Numa frase que eu li da palestra dela, da informação das pesquisas, de que o preconceito agora é contra nós mesmos. No futuro as pessoas não enxergam isso, né? Exato. Então, essa é uma questão. Outra questão é de você ter uma atividade física, de você, de uma certa maneira, permanecer curioso, sabendo que vai morrer sem saber tudo, mas pode saber cada vez mais. E também na questão da beleza, não cair na visão da sociedade que o velho não é bonito, que o velho é completamente fora dos padrões estéticos. Isso é horrível, porque ao aceitar essa definição, você começa a se vestir como eles gostariam. Você começa a ficar cinzento, a evitar, por exemplo, eu não posso... Quantas vezes eu não vi essa pessoa dizer, mas você está com uma roupa muito alegre para um velho, não é? Mas por que os velhos não podem escolher uma roupa de acordo com o estado de espírito que eles estão vivendo nesse momento? Olha, eu acho que com as mulheres ainda é pior, hein? Pior ainda, as mulheres não podem mostrar o joelho, né? Imagina. Não tem isso agora? Tem que ter Imagina, é uma pressão muito grande sobre como você deve ser. Eu digo isso porque hoje eu estava lendo uma reportagem interessante. Já não é sobre longevidade, mas sobre o que as pessoas dizem antes de morrer. E uma pesquisa feita com pessoas antes dela morrer, no momento mesmo que estavam para morrer, levanta do que elas se arrependem. E a maioria delas se arrependem de não ter sido elas próprias, de não ter feito aquilo que elas gostariam de fazer, apesar da pressão social. Eu digo isso com maior tranquilidade, porque eu estava até dizendo, sempre me chamavam de viado e maconheiro. Não é? Às vezes viado, às vezes maconheiro, mas, de modo geral, viado e maconheiro. Tanto que eu me lembrei de uma piada de um sujeito que vivia, um português que vivia embaixo de um boêmio, e toda noite o cara chegava e jogava as botas. E ele acordava. Até que um dia ele subiu lá e falou, mas, por favor, não joga essas botas, porque eu preciso dormir. E o boêmio, na noite seguinte, né, voltou e tirou uma bota, jogou, e, de repente, lembrou do português, colocou outra bota com a maior tranquilidade. Aí o português, daí 2 horas, voltou desesperado. Joga outra bota que eu não estou conseguindo dormir. Então, quando me chamavam de viado, eu falava, mas e o maconheiro? Fala logo, maconheiro, que eu preciso seguir em frente. E agora eu sinto também, quando escrevo ou falo algumas coisas que as pessoas não gostam, sempre é isso, é velho maluco, é velho, então, velho gagá, não é? Eles têm muito essa expressão. Na verdade, a gente está falando até de um respeito, né? a liberdade, a libertação que a gente pode ter conforme vem a idade de sermos nós mesmos, né? Exato. E uma das questões mais importantes da vida mesmo é exatamente não ligar porque as pessoas dizem. A única forma de você realmente envelhecer é mais tranquilamente. Você já conseguiu isso, Mona? Você pensa nisso? Você é muito nova ainda, né, Laila? Mas você já trabalha com esse mercado de consumo 50 mais. Porque eu queria entender assim, qual que é o papel da formação do conhecimento, né? Dessa curiosidade que não pode acabar, para conseguir chegar a essa conclusão de que consigo mesmo, né? Acho que a mudança, na verdade, o que você está falando, né, Gabeira, que a mudança tem que partir da gente, né? A gente se libertar desse olhar, né? Bom, eu acho que a informação faz isso, né?
Sim, A observação sim. desses dados que ela deu, essa história que você contou, ouvir as pessoas. Né? Bom, Paulo Freire já dizia, né, de que a gente, com a educação, a gente transforma a massa de manobra em povo, né? Então, é para isso que a gente luta. Bom, gente, eu sou Mona Ricumbi, que em língua afro-banto quer dizer filha do sol. Esse é um nome que eu recebi a partir da religiosidade de matriz africana, quando eu fui iniciada. Mas eu nasci Érica, há quase 54 anos atrás, a segunda filha de uma mulher negra, mãe solteira, e que me deu esse nome porque ela sabia que eu era mulher e preta, e Érica foi a flor mais resistente que ela encontrou na vida, mesmo no meio assim dos edifícios ali, né, nas calçadas de São Paulo, ela resistia, ficava seca, de repente floria, e ela sabia que tinha que ser. E foi muito bom, desde muito cedo, ela ter me dito de que eu era mulher, de que eu era negra, e que eu não ia ser tratada da mesma forma, porque eu acho que é muito difícil você passar uma vida toda e depois entender que o processo de exclusão que você passou é em função do racismo. Então, eu não podia sair despenteada, porque ela, olha, a professora vai procurar o piolho na sua cabeça. E quando a gente fala de longevidade, né, eu fico aqui pensando, a gente tem tantos Brasis, né? E longevidade, ela é uma palavra, né, que ela é carregada também de tanto social, racial e econômico, né? Eu estou vindo de São Paulo. Na região de Higienópolis, né, que é um lugar de classe média alta em São Paulo, as mulheres estão com uma expectativa de vida de 79 até 83 anos. Na mesma cidade, lá na Zona Leste, onde a maioria são mulheres e pretas, a expectativa de vida está de 55 anos. Eu estou muito preocupada, porque estou com 54. Então, quanto longeva é uma vida? Né? Quantas vidas a gente tem? Se a gente não fizer um recorte de gênero e raça nessa questão, a gente não vai chegar, a conta não fecha. Há 130 e poucos anos que a gente teve a abolição da escravatura. E a expectativa de vida do povo negro subiu 4 anos. 4 anos. Né? Quando a gente fala de longevidade, para mim, hoje, já é privilégio. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o documentário Quantos Dias, Quantas Noites. Está lá no YouTube, do Dr. Drauzio Varela. E ele leva, né, a gente a pensar... Até assim, são várias pessoas com vários trabalhos e com vários entendimentos dessa vida longeva. Eu venho de uma visão de mundo, que é a visão de mundo africana, que não tem problema nenhum em falar o mais velho. É com muito prazer de ser o mais velho. O mais velho está sempre ligado ao mais saber. A tal da pirâmide, né, que o eurocentrismo faz questão de manter, seja ela inversa, vai ter sempre alguém oprimido ou alguém sendo opressor. A gente fala de uma questão da circularidade, num espaço onde é diverso e onde cabe tudo e todos. A África como um todo, que é um continente, não é apenas um país, tem vários problemas de guerras, a fome, a miséria, mas não tem asilo. Não se conhece asilo. A África não conhece casa de menor abandonado, porque o velho num lugar que não esteja junto com a sua família é descabido. Então, se a gente efetivamente quer
rever conceitos, entender melhor. Acho que é ótimo, que bom que, jovem, você já pode programar a sua velhice. Infelizmente, os nossos velhos, os que sobraram, né, depois da Covid, que parece que não, mas teve uma história A, C e DC, né, antes e depois da Covid, o meu povo, os velhos que sobraram, são eles que estão garantindo o sustento da família com as suas aposentadorias. Tem muita gente ainda desempregada. A fome não acabou, muito pelo contrário. Eu estou aqui de atrevida, né? Lá no filme eu falo que muita teima. Eu estou aqui porque é uma teima danada. Eu sou mulher, eu sou preta, eu sou periférica, eu sou mãe, eu tenho neuromielite óptica, que vocês nem querem saber que doença do inferno é essa. Tenho mais de 50 anos, sou de religiosidade de matriz africana, atriz persistente, resistente e teimosa. É por teima que a gente fica. É por teima que a gente ainda está resistindo. Infelizmente, ainda não é por acaso que pessoas como eu, mulheres com mais de 50 anos, com algum tipo de deficiência, não estão aqui nesse espaço. Porque a gente ainda está defendendo ter 3 alimentações por dia. A gente ainda está defendendo poder ter pelo menos um ensino básico decente, ter uma UBS decente. A gente, sabe, enquanto a gente avançou na idade e na longevidade para algumas questões, nós retrocedemos 30 anos, a fome voltou. As crianças estão morrendo de fome, nós estamos, de novo, no mapa da fome. Então, eu quero ainda E mesmo assim, a gente tem essa expectativa de vir aumentando por vários outros motivos da sociedade. A gente tem que achar, né, uma solução para, primeiro, se conscientizar de que é a primeira vez na história da humanidade que a gente vive essa situação. Eu estava até conversando com o Gabeira antes da gente entrar, que eu conversei com uma especialista sobre longevidade, ela falou uma coisa que eu não tinha me atentado. É a primeira vez que se tem na história da humanidade várias gerações depois dos 60 anos, por exemplo. Se a geração de 70, de 80, de 90... Né? E aí, eu até brinquei com ela, falei, bom, minha mãe tem 92, eu tenho 60, eu e minha mãe, perante o governo, somos da terceira idade, somos idosos, somos velhos, sei lá, porque a gente não sabe nem como tratar ainda essas pessoas com mais idade. Agora mesmo, né? Eu participei também de um outro documentário que chama Singulares, que está no Mato Grosso, com 80 anos e a mãe com 102. Né? E os dois lúcidos, assim, não sabiam que eles iam poder... E isso daqui a pouco não vai ser mais uma exceção, né? Espero. Pelos números para então, assim, e a gente tem que, óbvio, a gente tem que ver o recorte, óbvio, a gente tem que ver como é que a gente vai trabalhar melhor a sociedade para isso, né? Exato, então por isso essa interseccionalidade, né, que são os recortes, que a gente está falando disso, são muito importantes. Então, está na hora de ver os dados também, né? A gente começar a criticar, assim, para melhorar esses dados que já existem. E aí, só para trazer também um pouco, falando aqui, né, desse movimento, e por que eu trouxe, né, que é um assunto de todos nós. Porque enquanto a gente acha que é um assunto de outras pessoas, o velho é sempre o outro, e isso nas pesquisas, mesmo com quem tem mais de 60 anos, 70 anos, sempre fala assim, não, velho, eu não, isso aí é coisa da minha amiga, sabe? Isso aí é outra pessoa que está velha, eu não. Então, se a gente não entende que é um assunto de recusa, todos... né? Tem aquela coisa, não, velho é questão de cabeça. Não quer falar, não quer... Não, é uma realidade, né? Sim, a gente não toma também a responsabilidade dessa mudança. E aí, falando aqui um pouco de dados, né, nas últimas eleições, a gente nem entra, né? Acaba que o Data 8 é muito mais focado em consumo, mas a gente tem que entender a sociedade, né? Justamente por isso, porque são 25 anos de diferença aqui, o que a Mona trouxe. Imagina só, né? Uma pessoa na periferia pode viver até 25 anos menos
do que uma pessoa de classe alta em São Paulo. A gente está falando da possibilidade de vida, então é muita, muita coisa. E aí a gente fez um mapeamento nas últimas eleições presidenciáveis e, gente, ninguém falou idoso em nenhuma campanha. Dos planos de governo, assim, citavam pouquíssimas vezes. Não tem políticas públicas, a gente tem que entender que esse é um assunto de todos nós para também pressionar também todos os representantes a gente precisa de mais políticas públicas. A gente está falando de uma sociedade que não inclui. Não entendeu ainda, né? Na assim, sua não fez o clique, né? Não fez o clique. Por isso que eu queria jogar também para vocês a discussão, assim, qual seria o papel da formação, do conhecimento, para viver esses anos a mais melhor, com maior inclusão na sociedade. Então, eu, como pesquisadora, eu gosto muito dos dados, porque dado mata relato, né? Então, se você começar a ver que tem todas essas pessoas, a gente começa a falar, não tem como virar o olho, né? Nem as pessoas mais céticas do assunto, não é só uma conversa de uma pessoa ou de outra pessoa, né? Realmente, a gente tem todos esses dados de comportamento, dados da população envelhecendo, a gente tem que agir mais rápido, né? Então, a informação chega muito como, na minha percepção, como uma ferramenta de ação e de cobrança também para um bem envelhecer para todos nós. Mas entender que, efetivamente, o velho é importante. Quando eu falo que a gente não faz absolutamente nada, né? A partir da visão de mundo africana, que não tenha o velho não é o usado, não é o ruim, é o sábio, né? É o griot, é aquele da qual a gente vai, senta, e é importante fazer essa troca. Né? O que acontece muitas vezes é que é velho conversando com velho, jovem conversando com jovem. Né? Não tem que... Acabou, não funciona a sociedade assim. A gente sabe. A gente fala em diversidade, a escola ela tem que estar aberta para todas as idades. E, sabe, vamos plantar junto, vamos comer junto, vamos vivenciar os nossos elementos, que é só assim, efetivamente, vivendo no coletivo, e entendendo que ele existe, é que a gente vai mudar. Uma vez eu fiz uma reportagem numa escola muito interessante, era uma experiência que deu muito certo nos Estados Unidos, que ela era creche e asilo, entre aspas, ao mesmo tempo, né? Então, eles tinham aulas juntos, especialmente as aulas de arte, e era interessante porque eles queriam que as crianças, desde cedo, convivessem com a finitude da vida e com o devido respeito, e eles se realimentavam daquelas crianças. Então, a convivência, as empresas também já estão cada vez mais entendendo a necessidade de misturar as gerações, né, e não ter essa separação. Né? Contar a história é legal. Agora as crianças elas só jogam videogame, né? A avó, o vô, é um negócio... Em que momento que isso se perde, né? Assim, de você não dar valor para a experiência do mais velho? Gabeiro, por exemplo, as pessoas hoje em dia, né? Nossa, quantos anos você tem, né? Quase com nesse tom assim, meio sem graça de perguntar a idade, meio até nossa, coitada, envelheceu, porque envelhecer pode parecer para alguns até falha de caráter, né? E a diferença de se perguntar, como nessa cultura que você está me dizendo, nossa, quantos anos de experiência de vida você tem? Olha como você é grandioso, né, gente? Né? É uma diferença sempre muito foi grande, lindo, né? falar a verdade. Sempre, né? Sempre foi lindo. Sempre foi. Mas você entende que onde que a gente perdeu esse, né? Onde a gente perdeu esse... Que belo é esse, né? A coisa da juventude, né, como uma coisa que é melhor do que o envelhecer. Acho que você trouxe, né, a coisa do belo. Por que o belo é o jovem e não o mais velho? Acho que tem aí, né, muitas... Aí dá para a gente viajar na maionese aqui também, trazendo, filosofando. O que a gente sabe é que os estudos dizem que o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu. Alguém aqui já nasceu, gente, já alguém nasceu. Aqui nessa plateia pode viver 150 anos. É verdade. Né? Pela estatística, eu já morri há 2 anos. Muito maravilhoso. Mas tudo bem, a expectativa já estou morto há 2 anos. Mas está bem. Eu queria só acrescentar uma coisa, que eu não ficaria bem se não acrescentasse. Eu acho que existe um set de sugestões sobre o que a gente deve fazer, qual a nossa atitude, o que nós devemos falar com os nossos amigos e tal. Mas existe também uma preocupação minha sobre como a sociedade e as políticas públicas devem encarar esse problema. Eu tenho escrito muito sobre o Alzheimer e tenho amigos com Alzheimer.
E acho que é um problema que nós precisamos tomar consciência dele e, ao mesmo tempo, pressionar os governos para que eles possam ter uma política pública sobre isso. As famílias que têm uma pessoa com Alzheimer têm muita dificuldade. É muito difícil você trabalhar, manter a sua produtividade e, simultaneamente, cuidar de uma pessoa 24 horas por dia. Então, é preciso que haja uma estrutura de apoio a essas famílias. E eu estava dizendo para você, Renata, que existe uma perspectiva de que, daqui a uns tempos, 20% dos idosos terão problemas mentais, Alzheimer, inclusive. Eu achei um número altíssimo, eu fiquei muito impressionada. Mas está muito ligado também a uma série de fatores que eu não mencionei aqui. Falei do físico, educação física e tal, mas está ligado a um departamento que eu não cheguei a conversar, que é a da alimentação. A questão da alimentação hoje, sobretudo dos ultraprocessados, do açúcar em excesso e tal, isso tem contribuído muito para que as pessoas tenham uma velhice problemática em termos de cognição. E a gente volta na questão da informação da política pública, né? Da política pública sobre isso. Uma coisa importante, legal, assim, que eu acho com relação a quando a gente fala longevidade, que é uma forma muito gostosa e açucarada de falar de uma coisa que ninguém quer falar, de que a gente termina, de que existe fim, de que a gente morre, né? Então, longevidade é a ideia de que, né, que a gente seja um adulto, uma criança que dê certo, que vire idoso, e que depois disso, sabe, de acordo com as suas orientações, sei lá, né, você acha que transmuta, continua. Na minha visão, a gente continua, né, que a gente vive um círculo e um ciclo sem fim. Mas, a partir do momento que a gente entender que a gente só tem duas verdades na vida, eu acho que vai ser muito mais fácil a gente entender e encarar e chegar vivo para a morte, porque é isso, a gente tem que chegar vivo inteiro, não pode chegar com 150 anos, mas, né, procurando os caquinhos da gente. Não, chegar vivo para morrer. E essas únicas duas verdades são de que nós todos, todas e todos vamos morrer e de que qualquer uma de nós podemos nos tornar uma pessoa com deficiência. É isso. A gente Entendeu isso? É viver cada dia com um tesão de que pode ser realmente o último, mas se não for, que legal, vamos fazer ele continuar, porque é isso. A gente tem um trechinho que a gente gostaria de mostrar para vocês agora, justamente do documentário, né, Quantos Dias, Quantas Noites, uma produção da Maria Farinha Filmes e direção do Cacau Holden, para discutirmos um pouquinho depois sobre ele na sequência, que está bem dentro do que a gente está conversando. Vamos ver? Eu sou Monaricumbe, que quer dizer filha do sol. Ser filha do sol é entender que você tem que levar nos corações e acender a chama da verdade, da justiça, dos direitos iguais, da equidade, da qualidade de vida. Isso é ser filha do sol. Só estou falando tudo isso porque eu cheguei nos 50 a mais. E ser uma mulher com deficiência no Brasil, eu sou realmente uma mulher idosa. Eu ainda não entendi o ônus e bônus dessa história, mas eu sei que eu sou uma mulher idosa e adoro falar, adoro, porque para o meu povo isso é poder. Eu sempre fui de tradição africana, então o momento de sentar em volta, né, do mais velho e contar a história, isso é ambicionado mesmo pela gente. A gente quer, né? Eu quero. Isso tem a ver com gostar de viver. Eu diria que gostar de você é um valor imprescindível na sua vida e que te deu força para estar o tempo inteiro se reinventando. Exatamente. Essas interseccionalidades todas, para mim, são minhas forças emancipadoras. Se não fosse cada uma delas, eu não seria o que eu sou.
E mais a teima, né? A teima... Adorei a teima. Também Eu, adorei. quando ficar com Eu só queria só corrigir quando uma passar coisinha. qualquer medo na minha cabeça, assim, de envelhecimento, de dúvida, vou lembrar que eu sou curiosa e teimosa. Não, Não é? imagina. Eu cometi um agafe, eu não fiz minha autodescrição, e isso é super importante, né? Está indo para o mundo, e a informação tem que chegar para todos e todas e todos, e saber como é que nós somos também faz parte, né, desse processo. Então, eu sou uma mulher negra de pele retinta, eu estou usando um turbante grande, amarelo, estou usando um conjunto com motivos africanos em azul, verde, mostarda, bracelete, sentada na minha cadeira motorizada. Esse é meu sinal em libras, que é o indicador e o polegar subindo a face, remetendo ao meu sorriso. Obrigada. Ô, Gabeira, você, com tanta experiência de vida, né, você se considera um lifelong learning, que seria assim, aquele que continua a aprender ao longo da vida, não desiste da busca do conhecimento? Não preciso nem perguntar, que eu já sei a resposta, né? Mas como é a curiosidade, é o gosto pela vida, o que te faz? Eu acho que, primeiro, é uma sensação que eu tenho da minha ignorância, entende? Eu preciso superar a minha ignorância. Isso é interessantíssimo. Permanentemente. E como eu tenho um trabalho muito difícil... Ignorância ou a humildade de, nossa, sabemos tão pouco, temos tanto do que aprender? Isso é ignorância, eu não saber. Eu não saber. E como o meu trabalho exige que eu dê opiniões sobre vários temas, não é? Eu preciso também estar bem informado sobre isso. Mas mesmo quando eu não preciso dar opinião, eu estou tentando aprender alguma coisa, refletir. Eu costumava dizer, existem umas coisas dentro da minha cabeça, são grandes. Em certos momentos, eu viajava muito, e eu dizia que tinha um PM dentro da minha cabeça, dizendo, circular, circular. Existe um PM dentro da minha cabeça, dizendo, aprender, aprender, você está precisando aprender. Entende? E eu acho que eu me dedico a isso constantemente. Eu passo os dias lendo e vendo. O meu cotidiano é um cotidiano de trabalhar. Primeiro, é o cotidiano da atividade física, né? Amanhã eu uso para atividade física. A partir do almoço eu estudo até entrar nos jornais, faço os jornais, estudo mais até a noite e antes de dormir eu vejo um filme. Como as pessoas que não têm uma vida tão fácil, ou uma vida, desculpa falar tão fácil, não tem uma vida com tantas oportunidades, pode pegar esse gostinho pelo conhecimento, não desistir? Eu acho que o gosto pelo conhecimento depende muito da pessoa. Há pessoas que vivem o conhecimento de outra maneira, não é? Na verdade, todo mundo pode ter o gosto pelo conhecimento e realizá-lo de outra maneira. Sim. Você pode realizar o conhecimento através de uma ação intensa, não é? De uma multiplicidade de relações. O Nelson Rodrigues dizia muito que os brasileiros gostam de aprender pelo ouvido, entende? Então, uma pessoa que tem muitas relações, ela aprende muito pelo ouvido. Você ouve uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, você fica muito mais enriquecido também. São várias táticas, né? A minha é da palavra e da literatura e do estudo, porque eu gosto da palavra e gosto da imagem também, entende? Então, tenho apenas que abrir um espaço para ouvir música de vez em quando. Eu adoro ouvir meus ouvidos. Tá, a gente sabe que, né, a gente está falando dessas diferenças desse recorte de classe social, também quando a gente fala em longevidade, em conhecimento, né? Como, de acordo com as suas pesquisas, a gente pode democratizar o acesso ao envelhecer bem? Olha, com o mundo digital, hoje, né, como eu falei, as pessoas são ultra digitalizadas.
E aí estão no WhatsApp o dia inteiro, assim. Então, cursos pelo WhatsApp, tudo que é fácil, gente, os grupos, ali é uma oportunidade de educar e trazer essas informações de qualidade de um jeito muito simples. Então, quando a gente fala também de acessibilidade no mundo digital, essa usabilidade, né, que até tem um nome, design universal, é para que todo mundo consiga entender e fazer e aprender pelas telas, né? Então, tanto no celular, no WhatsApp, mas o YouTube é um grande professor. Então, até eu vou trazer um caso aqui. A internet facilita o acesso ao conhecimento. Facilita muito. Então, a gente, né, agora tem que ter conteúdo bom lá para as pessoas acessarem, mas que elas estão já de uma forma informal, aprendendo sobre envelhecer bem, com dicas, com receitinhas, sabe, com o chá da amora, no caso do climatério, por exemplo, né, já na menopausa. As pessoas já fazem isso, já fazem. Aí o problema é quando o Dr. Google está ali, né, mais desinformando, que até aqui falou-se bastante, né, hoje, sobre esses influenciadores, né, sobre o papel de influenciar. Mas, assim, as pessoas já estão aprendendo. Então, Claro. Acrescentar uma coisa à sua sugestão? Eu acho que, além disso, é preciso que a gente force os nossos políticos a pensarem em políticas públicas, com essa perspectiva de contribuir com um envelhecimento melhor. Eu vi, por exemplo, políticas em Volta Redonda, por exemplo, houve um momento que eles tinham uma política. Primeiro tinham festas, tinham encontros, possibilidade de encontros. Às vezes eles faziam excursões, traziam os idosos aqui para... Eu estou falando de idoso que, às vezes, não tem recurso financeiro. Sim. Depende desse... Eu acho que é priorizar, né, Gabeira? Exatamente. Priorizar as pessoas mais velhas nessas políticas públicas. Porque exatamente. Nós temos correto dizer que nós somos descartados, as pessoas mais velhas são descartadas das políticas públicas? Exato, porque eu tenho muito medo da gente dar sugestões e partir da própria vida, porque nós somos privilegiados. Exato, exato. Entendeu? Você tem que imaginar exatamente como fazer com que o envelhecimento seja melhor para aquelas pessoas que estão lá embaixo, sofrendo, entende? Que são a maioria? Que elas tenham uma chance. Mas até mesmo na perspectiva de que a pessoa de 150 anos, né, já está aqui, esse futuro é DF, gente. Então, se a gente não pensar em acessibilidade para essas pessoas, em qualquer lugar que esteja, porque, assim, com 150 anos, você não vai conseguir subir e descer uma escada. Vai ter que ter um mundo com mais rampa, né? A cadeira de roda não vai ser só para, né, pessoas que estejam com deficiência, porque o joelho dá uma travada. Então, assim, o degrau do ônibus. O degrau do ônibus, o óculos, né? A utilização. Todo mundo tem um tipo de deficiência que, com a idade, não melhora, gente. Ela só vai. Então, quando a gente fala o futuro é DEF, que é isso, todos nós seremos deficientes. Então, assim, se a gente quiser envelhecer... A rampa da calçada para cadeira de rodas é a rampa para pessoas de mais idade. Hoje não tropeçar. É pensar no meu amanhã, entendeu? Não é uma questão para hoje, eu que estou na cadeira. É que, na possibilidade, eu vou precisar de uma porta mais larga, né, que passe uma cadeira de banho, E é isso, envelhecer vai ter que ter essas acessibilidades, né? Cirurgia de catarata de qualidade, porque todo mundo vai ter que fazer cirurgia de catarata de qualidade e barata, né? Toda a parte de aparelhos auditivos que hoje é muito pouco acessível, né, financeiramente. Próteses. Então, as pessoas não conseguem sair de casa, né? Então, né, até que a Renata trouxe, né, o tamanho para subir num ônibus. Mas lá em São Paulo, por exemplo, a gente estava falando de políticas públicas, teve uma ação da prefeitura de treinar e capacitar os motoristas de ônibus para não dar freadas tão bruscas, porque uma queda para uma pessoa com mais de 70 anos pode ser uma grande questão, né? Até ouvi esses dias de uma outra estudiosa que ela publicou, né? Quando um idoso cai, muitos caem com ele, porque a queda é uma das causas de morte da população mais velha. Então, sim, políticas públicas é uma grande questão. Por tudo que eu tenho estudado aqui no Brasil e nos países da América Latina, o que tem para um idoso
extremamente fragilizado, o que não é ainda a maioria, mesmo quando a gente fala das periferias e tudo mais. Não teria o preventivo? Então, esse que é muito importante, a gente, de novo, trazer a diversidade dentro dessa maturidade para conseguir, de fato, ir resolvendo esses problemas sociais. E é interessante que, como a gente é um pouco negacionista por preconceito da nossa própria idade, do envelhecer, eu acho que a gente demora para fazer essas cobranças também, né, para o sistema público. E as pessoas nem sabem também desses dados. A gente tem que... Agora, indo mais para o campo pessoal, vocês já sofreram preconceito de idade? Mais especificamente, Gabeira e Mona, vocês já sentiram, ou no trabalho, ou nas relações familiares, preconceito? Eu, na verdade, eu só sinto quando leio na internet. Porque quando eles ficam zangados comigo, eles me chamam de velho maluco. Mas, de um modo geral, não. De um modo geral, não. Ser preconceito. O que eu sinto, e certamente vocês vão sentir no futuro, é a invisibilidade. A invisibilidade como pessoa mesmo. Não é a invisibilidade de não te verem como político. A invisibilidade das pessoas olharem e verem através de você, porque você não é mais uma possibilidade de parceria sexual. Entende? Então, você passa a ser invisível. Mas isso não é também um preconceito? É também, mas de um modo geral... É descartado, né? De um modo geral, estatisticamente razoável, porque as pessoas não têm... Eu não posso dizer que eu seja preconceituoso com as mulheres, mas dificilmente eu olho uma mulher de 70, 80 anos com um olhar sensual. Nossa, doeu. Doeu muito, porque eu acho que o recorte feminino nisso, eu sei, isso é tão horrível para nós mulheres. Né? Mas é difícil, entende? Entendo. Da mesma maneira como é difícil uma mulher olhar um homem de 80, 90 anos. Talvez menos, por causa da circunstância. Como você disse, há menos preconceito quanto à minha roupa, meu modo do que para mulher. Do que com mulher. Mas eu acho o homem assim, mais gente, velho é sábio, né? A mulher o mais negócio velha... da pega mais embaixo, assim. As pessoas até acham que a nossa sexualidade não existe, entendeu? A gente, a bendita da menopausa, parece que você não pode mais gerar filhos, você não precisa, você fica assexuada. Porque é uma visão da mulher, né? Você não é? E assim, se você for ver, para parir, você não pode parir mais. Já que a gente entrou na questão da vida sexual da mulher, é uma loucura, só uma coisa, que é assim, a mulher, parece que a vida sexual dela é de quando ela, primeira menstruação, até a menopausa, que se tornou, com a longevidade, um período mais curto de tempo. Sim. A gente está muito mais viva. Sim. Né? Muito mais, a gente vai viver. Viver a sexualidade depois de 50 anos é libertador. Mas aí mexe muito. Para acrescentar, para você não falar, eu falei dificilmente, entende? Dificilmente. Quer dizer, existe, e essa é a esperança de todos, existe amor aos 70, 80 anos e amor com sensualidade. Agora, é difícil, os parceiros são muito mais difíceis. É isso que é preciso Mas, olha, compreender. estatisticamente, não, é completamente as realista. pessoas com mais de 60 anos mas fazem mais sexo que millennial, hein? Isso aí O quê? Mas essa coisa de estatisticamente, né, as pessoas fazem mais sexo e vão fazer mais do que a geração Z, porque é assim... Né? Tem todo, quando a gente entra também, não só nessa diversidade dentro da maturidade, mas começa a fazer relações com as outras gerações, a conversa também fica muito interessante. Porque você acaba lembrando assim, a liberdade sexual da mulher, quem fez a revolução nos anos 60 sexual, está hoje fazendo uma nova revolução. Né? E as mulheres, a gente vai viver muito mais tempo menopausada do que fértil. Então, de novo, a gente tem que assumir isso, essa é a realidade, a gente tem que, ir na farmácia, a gente sabe muito mais sobre menstruação do que menopausa. Né, de que, na realidade, não é normal esse calorão. Porque, na realidade, na natureza, a gente deveria ficar grávida o tempo todo, toda vez. Toda menstruação é uma gravidez, né, que não aconteceu. Não foi acostumado, né, a ver uma alimentação,
adequada para a gente, para não passar esses fogachos todos. Ficou normal porque ninguém estudava. Ah, minha avó era assim, minha bisavó era assim, né? E era É que o povo morria também, entendeu? O chá de Agora não, amora, o chá de amora não resolve. Agora a gente tem uma maior oportunidade das gerações conviverem, né? Das diferentes gerações. Aí, Gabeira, eu te pergunto, você é pai de 2 filhas, né? Uma surfista de ondas gigantes, eu já surfei com a filha dele. E avô de um neto. Eu queria saber, assim, quais os benefícios que você percebe nessa convivência de diferentes gerações dentro da família, né? Existe um aprendizado muito grande, né? Por exemplo, na semana passada, para você ter uma ideia, o meu neto foi o primeiro casamento. Ele foi um casamento e usou a primeira gravata da vida dele. Para mim foi uma experiência extraordinária. É como se eu estivesse revivendo um pouco a minha infância e revivendo essa experiência. As meninas me ensinaram muitas coisas. Eu agora, quando me perguntaram quantas vidas tem a vida, eu falei, olha, eu já fui para o exílio, já levei um tiro, contei todas essas histórias que já contei em livros, que são conhecidas, mas a minha vida, uma vida importante surgiu para mim quando nasceu a primeira filha. E depois uma outra vida surgiu quando nasceu a segunda filha. Os filhos são também uma espécie de renascimento para você. É uma vida dentro da vida. E eles passam a ser uma segunda pele. Tudo que acontece com eles te pega de uma maneira tal que você fica como se fosse um outro corpo. Eu costumo dizer que filhos não nos deixam, entre aspas, envelhecer naquele sentido pejorativo, né? Você está sempre vivendo com eles, se alegrando com eles e sofrendo também. No meu caso específico, tem uma filha que com uma atividade muito perigosa. Nossa. Então, cada vez que ela entra naquelas ondas enormes, eu fico com o coração na mão, né? E tudo que acontece com ela, ela quebrou o nariz 10 vezes já. Então, eu já quebrei o nariz 10 vezes também, para você ter uma ideia. Que loucura. Eu quebrei com ela. Que interessante. É verdade, ela quebrou o nariz 10 vezes, eu lembro dela me contando isso. Né? Da coragem, né? Você vê a coragem do amor pelo esporte, mas eu acho que esse encontro de geração é importante também porque eles cutucam a gente, né? Para aprender mais, né? Então, acho que essa longevidade nos dá também essa oportunidade, será que a gente pode dizer isso? De ouvi-los, porque antes a gente tinha uma visão de que, né, a gente só ensinava, né, as gerações que vinham depois de nós. E eu acho que com essa longevidade, isso se inverte um pouco, e a gente está mais aprendendo também. Talvez por conta da internet, da velocidade da tecnologia, eu acho que isso criou uma relação entre gerações interessantes, né? Muito, ainda mais quando a gente olha, né, que grande parte das casas são mantidas financeiramente, porque esse impacto também dessa influência financeira, né, ele é muito importante nas famílias. Então, esse lugar que esse mais velho, esse idoso ocupava, que era quase dentro do aposento, hoje ele está no centro, né? Ele está bancando, ele às vezes banca as escolas dos netos, o cursinho de inglês, é quem busca na escola, é quem cuida quando está doente porque o pai ou a mãe estão trabalhando o dia inteiro. Então essa relação, ela já está ali, ela já acontece, né? Não precisa dessa palavrona, né? Intergeracionalidade, mas a vida já é muito intergeracional. E sim, essa troca entre as gerações, principalmente do ponto de vista das ferramentas digitais, acontece muito. E aí a gente tem, por exemplo, né, como no último estudo a gente viu que 20% das pessoas com mais de 50 anos acessam TikTok. Né? Então, estão nas trends também, né? Estão ali, estão nessa vida que antes ficava restrita à juventude, nesses silos. Não é assim, a vida não é essa, isso é muito mais para pesquisador, que a gente gosta de colocar as pessoas nas caixinhas, mas a realidade é mesmo muito múltipla de gerações, e um ajudando o outro. Bom, gente, para finalizar, antes das perguntas da plateia, eu queria saber, especialmente do Gabeira e da Mona, o que vocês estão fazendo hoje que nunca imaginaram, quando eram mais novos, que fariam.
Assim, quando você era mais jovem, como que você se imaginava hoje, na sua idade, com mais de 80 anos? Jamais me imaginei. Por favor. Jamais me imaginei. Eu não me figurava assim anos depois, entende? Eu nunca tive fantasia sobre a minha idade adulta. Eu sempre vivi o presente, na verdade, né? O tipo de atividade política durante o período com a morte muito próxima, né? Depois o exílio, depois a volta para o Brasil, eram sempre situações em que você vive etapas. Você vive e depois vai ver o que vai acontecer. Eu não tenho essa visão. Eu nunca tive planos. Mas nunca você tive sempre quis fantasia. mudar o mundo, você continua querendo mudar o Sim, mundo. mudar o mundo, mas mudar o mundo numa atividade perigosa, você não tem, digamos, imaginação sobre como você será depois, entende? Você mudar o mundo, depois que o mundo mudar, você estará mudado também. Aí a coisa fica desse... Engraçado, eu me imaginava Eu assim, não, como não minha tenho, mãe. eu não tenho nenhuma, nunca fiz nenhuma ideia de como serei, como era, como seria. Hoje eu tenho 83, suponhamos que eu chegue aos 90. Eu não tenho ideia de como eu chegaria aos 90, entende? Sinceramente, não sei como eu serei. O mundo vai ter dado tantas voltas, entende? Eu mesmo já terei dado tantas voltas, que eu não sei, não tenho capacidade de me imaginar aí, entende? E você, Mona? Nossa! Eu jamais imaginaria, aos 54 anos, diagnosticada de neuromielite óptica. Porque, assim, eu vivia a arte desde muito cedo. Desde os 7 anos, o meu caminho era o Centro Cultural, lá tive contato com o teatro, e aí minha vida foi assim. Mas aí também fiz enfermagem, fiz nutrição, e aí eu consegui viver na arte até os 25 anos, aí eu engravidei, aí fui viver outras questões, sempre estive envolvida com partido político, com o Grêmio, né, com o movimento negro. Em 88, eu estava assim, no ápice da minha juventude, então, eram os 100 anos da abolição, era a redemocratização do país, todas essas coisas eu vivi com intensidade. E quando veio a doença e quando veio a deficiência em si, eu achei que era o fim de qualquer perspectiva de voltar para esse mundo que sempre foi, né, esse meu lugar de cura e de possibilidades, né? No mundo de escassez, a arte é a possibilidade de ser o que quiser. E isso aconteceu exatamente nesse momento, sabe? Quando fazem 17 anos que eu sou cadeirante. E foi em 2017 que eu me tornei a primeira mulher negra e cadeirante a atuar no Teatro Municipal de São Paulo. 2017, foi ontem, né? O Teatro Municipal de São Paulo tem 114 anos, eu ainda continuo sendo a primeira e a única. Nossa. Mas não quero ser a única, né? Nem tampouco a última. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, olha onde eu estou. A gente está aqui no movimento LED. Então, mesmo com todas as estatísticas, né? A gente está conseguindo furar essa bolha, porque eu estou aqui, eu existo, sou uma verdade, não é mentira, né? O que estão em todos os documentários é uma verdade. Amanhã eu vou estar no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui, ó, do lado, mostrando o meu espetáculo, a minha história, que o Amatamba Salve as Forças dos Ventos nasceu quando a gente chegou nos 100 mil mortos, né, da Covid, que eu achei que era um número absurdo, né? E aí eu comecei a escrever e a gente não tinha vacina. E aí esse espetáculo surgiu nesse momento, sabe? Assim, que eu queria alguma coisa que levasse para longe toda aquela dor, aquele medo. E dentro da minha visão de mundo, quem faz isso é Matamba, que é a Senhora dos Ventos. Eu falei que ele é um vento que levasse para longe, não só o vírus, mas também as mortes, as fobias, o racismo, o machismo. E aí isso cresceu, virou um espetáculo. Eu já apresentei em vários lugares e vou estar aqui, né, do lado, onde, né, efetivamente a arte acontece no país. Então, existe um quadro muito complicado, existe, né?
Mas existe a possibilidade da gente efetivamente construir, né, novas relações, sim. Né? E estou aqui efetivamente para dizer que eu saí do lugar, né, de superação para poder ser referência. Nossa, demais. Rapidamente, você se imagina aos 60, Então, 70, 80 anos? Olha, mesmo de um lugar de privilégio, a gente não vai ter o privilégio de não pensar em envelhecer. Não vai, porque a minha geração, quem tem 50 menos, a gente vai envelhecer muito mais pobre. A gente tem que cuidar da nossa coluna, com mais doenças crônicas, então tem que cuidar da coluna, tem que cuidar da cabeça, da cognição e tem que guardar dinheiro desde já, assim, para o envelhecimento. É isso, tem que fazer isso. Bacana. Vamos para a pergunta. Temos uma pergunta no telão? Temos tempos ou não? Temos tempo para uma pergunta. Onde está? Ela está aqui atrás de mim. O mais velho é visto como mais experiente, mais sábio em muitos países. No Brasil, temos desafios neste ponto. Como que a educação ajuda a mudar esta percepção? Quem começa? A visão, é trabalhar a visão que não seja eurocentrada, né? É buscar essa formação afrodiaspórica que efetivamente privilegia, bota no lugar de destaque, de valor, aquilo que é mais velho e também respeita o mais novo. Né? O mais novo não é simplesmente a criança. Para mim, o mais novo é aquele que nasceu 1 minuto depois de mim. O que nasceu, então, eu não preciso chegar lá na frente, sabe, para eu respeitar a sua existência. Eu respeito o dia, o minuto que eu não vivi. É isso que essa visão de mundo fala. Essa visão de mundo perpassa o entendimento de que nós somos únicos e sagrados. E o que mantém esse elo único e sagrado está aqui, que é uma relação com o mundo, com a natureza. Quando eu vejo a visão de mundo africana, ela nunca foi de preservar a floresta. Não, é de conviver com ela. A importância da árvore é tão importante como a da minha vida, como a água que eu bebo. Se efetivamente a gente não conseguir construir um mundo que não seja tão voraz, com essa necessidade tão grande de guardar, de ter para si, de acumular, a gente não vai fazer essa revolução que a gente está querendo, não. Né? Pode ser um sonho, mas em vários lugares estão começando a dizer, sabe, a botar a criança com contato com a água, com a terra, com o quente, com o ar. Esses elementos são a nossa própria essência. Se efetivamente a gente não conseguir entender a visão de Ubuntu, Ubuntu é um conceito de uma língua Xhosa que fala Ubuntu, o Gubuntu, o Gambantu. Uma pessoa só é uma pessoa por causa das outras pessoas. Então, individualmente, a gente não vai fazer nada. Se a gente não tiver esse conceito de Ubuntu muito colocado dentro da gente, a gente não vai construir, a gente vai continuar fazendo, repetindo, né, o que os outros já fizeram. Eu não tenho outra solução. Né? Esse olhar eurocêntrico sempre me colocou num lugar onde eu não tenho lugar. Né? Se eu não for branca, se eu não for cristã, se eu tiver alguma deficiência, né? Se eu estiver fora do padrão que foi dito, né? Que é para eu dar certo e para ter todos os direitos humanos garantidos, eu quero estar num lugar onde eu caiba. E esse lugar é a circularidade dos povos que pensam, né, de uma forma afrodiaspórica. Gabeira, qual seria o grande desafio para a gente envelhecer melhor? De fato, esse livro da Simone, ela examina várias sociedades, mostrando como algumas sociedades valorizam muito o velho, não é? Valorizam, respondendo à pergunta, né?
valorizam muito o velho e, inclusive, a sabedoria do velho. Ele, na China, por exemplo, o velho era considerado aquela pessoa que sabe mais, aquela pessoa que acumulou mais experiência e ao qual você deve procurar, buscando informação. Há um respeito muito grande. Mas, na nossa sociedade capitalista, dadas as características mesmo da produção, quer dizer, você produz e consome com uma rapidez muito grande. Então, os velhos são progressivamente afastados da produção, entende? Eles são afastados do consumo, eles passam a ter menos valor. Além disso, nós vivemos numa sociedade com transformações muito rápidas. Você vê, por exemplo, a Revolução Digital. A Revolução Digital colocou garotos com uma sabedoria muito maior do que alguns velhos nesse campo. Viraram multimilionários, criaram empresas de garagem que são empresas multimilionárias. Você vê hoje um multimilionário depondo, dono da Facebook, depondo no Congresso, ele é um garoto, de 28, 30 anos. Não é? Então, eu acho que é preciso que haja uma política educacional com essa compreensão de valorizar a experiência, valorizar a velhice, e essa política precisa levar em conta que nós estamos num sistema de força, num sistema de produção e consumo que tende a produzir o contrário, a desvalorização. Então, a educação aí tem que ter digamos assim, ser uma espécie de contracorrente, no sentido de preparar as pessoas para respeitarem e, de uma certa maneira, se aproveitarem um pouco da experiência dos mais velhos. Ultimamente, eu não sei se vocês já viram na televisão, mas ultimamente algumas grandes empresas estão começando a ter estagiários muito velhos. Houve até um filme, O Estagiário, que o estagiário era muito velho. Eles estão começando a compreender, e isso é uma compreensão do capitalismo, que esse negócio de jogar fora talvez não seja o melhor. Que a troca de experiências é melhor. Então, pode ser que dentro do capitalismo também exista uma espécie de reavaliação da velhice. Exatamente, porque as empresas já estão entendendo Exatamente. que perder um funcionário que pensa e que sabe tomar decisões e que tem nessa visão já de quilômetros rodado mesmo, é muito ruim para ela está perdendo. Então, acho que é o que você... A segurança e o aprofundar, trouxe, no tema. Então, já tem alguns movimentos corporativos, e aí fica aqui o convite também para todo mundo aqui que trabalha, na hora que abre uma nova vaga, não coloca ali a questão da idade como um filtro. A gente tem que questionar também as ferramentas de contratação de não ser um filtro, porque é a realidade. Então, estão se falando bastante sobre essa contratação às cegas, porque para não ter esse preconceito já de imediato, porque tem muita empresa que na hora que você vai se cadastrar nesses sites de trabalho, você não consegue nem colocar sua data de nascimento, porque você já é cortado. Nossa, então tem que ser esse tipo de luta e de questionamento. Isso, por exemplo, tem que ser proibido por lei. Isso, e alguns benefícios também. Então, tem países que têm benefícios pela quantidade de profissionais com mais de 50 anos dentro de casa. Então, a gente tem que, cotas também, de novo, cotas, para poder... políticas públicas para a gente resolver essa questão. Cota para negro, para indígena, para idoso, para deficiente, até que essa coisa, esteja constituída, Senão é cota, não tem... Obrigada, gente, a gente tenha plantado uma sementinha na cabeça de todo mundo para pensar mais sobre esse tema, longevidade e educação. E se vocês quiserem rever ou indicar essa conversa para alguém, todo o conteúdo dos palcos do LED Inspira e LED Nova estará no Globoplay, tá bom? Antes de me despedir, eu quero contar que as inscrições para o Prêmio LED... você quer falar alguma coisa? Desculpa. Eu queria só fazer uma reverência, por favor. se poderia, antes de... Oi? Queria fazer uma reverência. Por favor.
Bom, a gente falou aqui de longevidade, a gente falou do mais velho, a gente falou daquele que começou, né? Do que veio antes. E, para a gente, esse estado tem nome e é divindade, né? Se chama Lemba. E a gente acredita que Ele que nos dá o sopro da vida. E é com Ele que a gente volta depois para a Terra. Então, em agradecimento a esse sopro da vida, cada um aqui está vivo, então eu vou fazer uma reverência em Bantu. Aya, no Cajá de Angoma, Mequimbandero, Dengue. Aya, no Cajá de Angoma, Mequimbandero, Dengue. Quimbanda, Dereçu, Ideia, Acota, Derece. Quimbanda, Dereçu, Ideia, Acota, Derece. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Gabeira, obrigada, Laila, obrigada, Mona, obrigada a todos vocês por estar aqui com a gente. E a última lembrança, então, as inscrições para o Prêmio LED estão abertas. Estudantes, educadores, empreendedores que tenham projetos inovadores em educação podem se inscrever gratuitamente até o dia 12 de agosto. O prêmio de R$1.200.000 será distribuído para 6 vencedores. Todas as informações no site www.movimentoled.com.br ou no QR Code aqui no telão. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada.